Então, nessa parte da aula, eu vou comentar sobre esse vídeo que tem no YouTube e o link tá nos slides, se vocês quiserem ver de novo, sem o meu comentário. Então, aqui a gente pode ver uma célula. Parece um macrófago, na verdade. Vou aumentar um pouco a velocidade de exibição aqui. Então, aqui é o macrófago. Aqui a gente está vendo o núcleo. E aqui o DNA. Assim, só por curiosidade, já que está mostrando nesse vídeo, essas proteínas aqui que enrolam o DNA são chamadas de histonas. Então, essas histonas elas são capazes de empacotar o DNA. E aqui a gente está vendo as RNAs polimerases. Essas bolinhas verdes aqui são as RNAs polimerases que são capazes de usar o DNA como molde para produzir uma molécula de RNA mensageiro. Como essa célula aqui é uma célula eucariótica, a gente viu o núcleo, provavelmente é um macrófago, pelo jeito ali da célula. Aqui existem as histonas, é uma célula eucariótica. Então, aqui isso está sendo realizado dentro do núcleo, e esse RNA mensageiro aqui é imaturo. E aqui a gente está vendo um poro nuclear. Então, o núcleo ele tem uma membrana e existem poros para que as substâncias as proteínas possam entrar e sair do núcleo. Então, esse RNA mensageiro, depois de maturado, ele acaba saindo do núcleo. Então, aqui a gente está vendo o exterior do núcleo. E, novamente, vendo a célula como um todo. Aqui o DNA, de novo. Então, aqui ele comenta que cada célula, que nós temos 10 trilhões de células e cada célula tem 1,8 metros de DNA. Então, imagina colocar 1,8 metros de DNA, quase 2 metros de DNA, no tamanho do núcleo de uma célula. Por isso que existem as histonas. Então, aqui a gente está vendo um nucleossoma ser montado, que é formado pelas histonas. E então, essas histonas elas são capazes de empacotar tanto o DNA que formam os famosos cromossomos. Então, aqui dá para ver os cromossomos e a célula se dividindo. Aqui já dá para ver a replicação do DNA. Então, as enzimas que são responsáveis pela replicação do DNA, uma delas, a mais importante, é a DNA polimerase. Então, a DNA polimerase, provavelmente nesse vídeo, está por aqui, sintetizando, então, uma nova fita de DNA, e aqui a outra. E aqui, se lembra que eu tinha falado que existia uma molécula responsável por desenrolar o DNA? Então, é uma dessas aqui. E aqui, de novo, a transcrição. Então, não é sempre... Por que a gente tem tantas variedades de células? Porque cada uma delas transcreve um gene diferente.
Então, por exemplo, se a célula recebe um determinado sinal, ela pode produzir especificamente o RNA mensageiro de um determinado gene. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a vitamina D encontrando uma dessas proteínas que fica no núcleo. Essa proteína muda de conformação, atrai uma nova proteína e a DNA polimerase, então, ela é liberada, então, daquele... Antes ela estava presa, então ela é liberada e começa a transcrição a transcrição de RNA mensageiro. Então acontece a transcrição agora. Então roxo é DNA, laranja é RNA. DNA fita simples, fita dupla, RNA fita simples. E aqui, ó, exatamente o que está acontecendo. A gente tem o DNA aqui roxo, o RNA em laranja, e uma correspondência aqui das bases. Então, aqui adenina, no RNA vai ser uracila. Essa proteína aqui é a RNA polimerase. De novo, o DNA em fita dupla, dupla hélice. O que é usado como molde é uma das fitas, então. Timina, adenina, guanina e citosina são as bases nitrogenadas que compõem o DNA. Nosso DNA, então, possui bilhões de pares de bases. E a célula, então, também pode controlar esse acesso a determinadas partes do DNA, quais genes vão ser produzidos, RNA mensageiro desses genes, com o uso das histonas. E aqui é mostrado um pouco do que se fala de controle epigenético. O outro vídeo ele mostra a tradução de DNA. Tradução de DNA. Já estou começando a confundir aqui. É a tradução ou síntese de proteínas. Então, a tradução nada mais é do que a síntese de proteína a partir de RNA mensageiro. Então, aqui a gente tem o ribossomo, anteriormente aqui, ribossomo, RNA transportador. Tudo que aparecer verdinho nesse vídeo vai ser o RNA transportador. Aqui, o que eles chamam de fator de liberação. E os estágios da tradução. Isso não já é mais detalhado. Mas então aqui a gente tem o RNA mensageiro maduro. Dá para ver que ele tem uma bolinha aqui que é chamado de cap, ou chapéu do RNA mensageiro. Isso aqui é um RNA eucariótico, porque tem o cap. E aqui tem o que eles chamam de cauda poliar. Então, isso ajuda na estabilização do RNA mensageiro na célula eucariótica. As bactérias não têm nada disso. Elas têm o RNA mensageiro sem cap, sem chapéu e sem cauda. Tá? Se eu não me engano, talvez até tenha cauda. Mas chapéu não tem. Então é bem mais simples o processo nos seres procarióticos. Nas células eucarióticas é exatamente assim. Então, tem o RNA mensageiro maduro, tem um cap e tem uma cauda poliar, que são poliadeninas. Então, isso aqui vai... O ribossomo possui duas subunidades. Então, o RNA mensageiro ele acaba entrando em contato com uma das subunidades do ribossomo. Aqui a gente tem o RNA transportador, que é feito de RNA, ok? Então tem uracila, tem adenina, tem guanina e tem o aminoácido que é aqui,
um dos aminoácidos, um aminoácido possível. E aqui está o famoso anticódon. Nesse caso é UAC. Então, A pareia com U pareia com A, C pareia com G. Então, aqui é RNA mensageiro, aqui é RNA transportador. Então, tem um pareamento aqui, de novo, de bases. E aqui está um aminoácido que, nesse caso, é a metionina. Então, forma um complexo de iniciação. Então, agora que o ribossomo vai começar a sintetizar a proteína a partir de novos aminoácidos que estão vindo, a partir de novos RNAs transportadores, na verdade, que estão vindo aqui, e também aminoácidos. Então, porque o RNA transportador, ele acaba trazendo um aminoácido para o ribossomo. É transportador porque realmente ele faz esse papel de transporte de aminoácidos. Então aqui a gente tem um novo RNA transportador chegando no ribossomo. Aqui tem o pareamento do códon e do anticódon. O anticódon está no RNA transportador. Então o aminoácido que estava num deles sai do RNA transportador e se liga ao outro aminoácido e assim por diante, formando uma proteína nascente aqui. Aqui está sendo formada a proteína, aqui está o RNA mensageiro. E em vez de o RNA transportador, com o anticódon, e aqui tinha um aminoácido, ele acabou se separando do RNA transportador, indo para a cadeia de proteínas que está sendo feita, esperando para se conectar com esse outro aminoácido que está aqui. E aí vai sendo produzida a proteína. E daí, para que isso acabe, tem esse fator de liberação, então, que reconhece um código de parada. Então, dá para ver aqui que é exatamente o código de cores aqui, tem código de cores aqui. Então, eu espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo. É um conteúdo assim que tem bastante coisa para memorizar e para entender, mas eu fico à disposição, quem quiser tirar uma dúvida, é só escrever lá na sala de aula, que eu ajudo sem problema nenhum. Então, bons estudos para vocês e boa sorte no Enem.